Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui de novo com o Conversane, nosso segundo episódio. Conversane é o nosso podcast do INCT SANI, do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Neurociência Social e Afetiva. E a ideia é a gente estar sempre discutindo temas interessantes da área e temas também contemporâneos, sempre trazendo gente bacana para conversar. Se você não assistiu, outro episódio foi com a jornalista Ana Carolina Raimundi, e hoje a gente tem o prazer de receber meu amigo professor Eliseu Coutinho de Macedo. O Eliseu é professor aqui no Mackenzie há muito tempo, 25 anos. 25 anos. E o Eliseu me recebeu aqui quando eu entrei para dar aula, ele já tinha criado o laboratório. A origem do NCT vem desse laboratório que o Eliseu criou, que é o Laboratório de Estudos dos Processos Cognitivos, isso em 2000 e pouco, né? E aí quando eu cheguei, eu fui meio que me aproximando e tal, e o Eliseu muito receptivo. Quem conhece o Eliseu sabe a pessoa maravilhosa que ele é, o coração grande que ele tem, e ele me acolheu e a gente foi desenvolvendo uma série de coisas juntos e chegamos hoje nesse modelo que é o laboratório e agora o INCT. No primeiro episódio a gente teve a participação da Ana Carolina Raimundi, que é uma das pessoas que dá muita risada, a gente ri muito com ela. E eu posso dizer que o segundo convidado, acho que a gente vai também dar muita risada, né? Ou chorar, né? O Eliseu é uma das pessoas mais engraçadas, mais cultas e mais engraçadas que eu conheço. Então, Eliseu, super legal estar com você aqui. A gente vai conversar um pouco sobre os seus trabalhos, os estudos que você tem desenvolvido e algumas coisinhas. Na primeira vez, a gente fez uma brincadeira, Eliseu, que é aquela brincadeirinha do você prefere isso ou aquilo, sabe? Ixi. Então a gente vai fazer essa brincadeirinha de novo. Não tem opção os dois, não. Não, os dois não. ou nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então a gente vai fazer o teste agora. Se você prefere Natal ou Ano Novo? Natal. Comemorar as festas na praia ou no interior? Interior. Amigo secreto ou inimigo secreto? Amigo secreto. Tirar alguém que você não conhece no amigo secreto ou tirar pessoa com o gosto mais caro de todos? Pode ser o gosto mais caro de todo, né? Ela não vai receber, né? Dá um bilhete. Arroz branco ou com passas? Com passas. Família brigando por política ou brigando sobre como preparar a ceia? Sobre como preparar a ceia é mais engraçado. É divertido. É divertido. Ceia bonitinha na mesa ou churrascão? Churrascão bonitinho. Ganhar meia ou sabonete de Natal? Sabonete. É mesmo? Eu prefiro sabonete do que meia. É útil, pô. Deixa eu ver aqui, eu tô sem meia. Ficar bem na foto ou ir com uma calça de elástico pra ceia? E confortável, calça de elástico. Calça de elástico. Ó, Cris, se prepara. Réveillon de branco ou com roupa colorida? Roupa colorida, festivo. Pular 7 ondinhas ou comer 12 uvas? 12 uvas. Estourar champanhe ou dar selinho na virada? É agora, Cris. Estourar champanhe. Temos crianças no recinto. Entendi. Pegar trânsito na volta ou ficar na cidade vazia? Ficar na cidade vazia. Muito bom, Eliseu. Eliseu, eu acho que você foi bem, viu? Acho que seu desempenho foi satisfatório. Eu vou fazer uma de improviso agora. Lacan ou Bandura? Bandura. Porque Lacan, quando eu entender, talvez eu consiga. Você escolha Lacan. Então tá bom. Bandura ou Piaget? Piaget. Piaget ou Kolber? Piaget. Piaget ou Freud? Só pra ficar fácil. Acabar com os amigos psicanalistas, né? Uma epistemologia genética piagetiana acho que é mais útil nos tempos de hoje. Eu também acho. Embora tenha avanços necessários aí, né, muitas coisas, mas acho que a questão do pensamento científico, de raciocínio, capacidade de processar contradições, acho que isso tem impactado muito a nossa sociedade, né, Paulo? Entendi. Não, faz sentido mesmo. Avançar muito nessa área. Embora as questões afetivas e emocionais também tem um sofrimento muito grande, né? Mas talvez o meu viés cognitivista puxe para o Piaget. Ô, Eliseu, enquanto a gente fazia isso, o setor de avaliação contabilizou suas respostas do jogo. E com isso você caiu num time aqui que você é da vanguarda, gosta de novidades, não tem medo de estabelecer suas próprias tradições. No seu futuro eu prevejo alguns perrengues com as inovações, tipo
né? A calça de elástico, estourar o champanhe, pular as mas nada que seu espírito aventureiro não consiga superar. Tá vendo, Eliseu? Tá bonito, né? Que laudo preciso. Laudo preciso, ciência psicológica sendo feita ao vivo e a cores. Muito bom, Eliseu. Ô, Eliseu, me fala uma coisa. Agora vamos falar sério aqui. O Eliseu, você está com uma série de trabalhos que estão integrando desenvolvimento, regulação emocional. Você quer contar um pouquinho para a gente como que estão sendo esses estudos? Temos vários trabalhos, né, Paulo, nessa linha. É interessante quando a gente começou a pensar no INCT, né, até por estudar mais criança e estudar aí fase pré-escolar. E eu gosto muito de pensar no Rethink the Future, olhando as crianças como está no futuro, né? E dentro das questões dos desafios educacionais, né, com as crianças, tem, de fato, aspectos afetivos e emocionais e aspectos cognitivos. Acho que a linha de trabalho que eu tenho desenvolvido é olhando esses dois lados, né? Historicamente, é muito mais cognitivo, né? Então, desenvolver instrumentos de intervenção, instrumentos de avaliação, muita leitura escrita. E era inicialmente focado em idade escolar. Mas com o avanço até mesmo da psicologia, da avaliação psicológica e da necessidade de avaliação precoce, a gente vem descendo. Né? Então, hoje tem um trabalho grande com crianças na educação infantil, 3, 4, 5, 6 anos. E também na idade escolar. Da educação infantil, a gente tem trabalhado muito em avaliação de habilidades emergentes, né? São habilidades preditoras. Então, por exemplo, habilidade emergente de cognição numérica. Muitas vezes a criança está com dificuldade de matemática lá no 2º ou 3º ano. Tá bom, a dificuldade agora, ou na educação infantil você poderia ser capaz de identificar algumas dessas habilidades. A gente foi com uma aluna de doutorado, a Cristiane, desenvolveu um instrumento de avaliação de cognição numérica emergente, que são tarefas simples, lúdicas, agradáveis. Então, quando você pensa na avaliação, na compreensão das crianças da educação infantil, é importante que sejam tarefas bem lúdicas, não aquela coisa formal de avaliação. E aí tem tarefas ali como maior ou menor, mais perto, mais longe, forma geométrica, qual quadrado, qual que é o círculo, coisa que tipicamente a criança vai aprendendo na educação infantil. E, Paulo, a gente começa a observar assim, já um distanciamento nessa habilidade que chama de cognição numérica emergente em criança de escola pública e escola particular. Né, ter suporte ou não. E aí depois isso vai ser preditor lá na frente, quando ela vai aprender multiplicação, divisão, depois potenciação, elementos mais complexos, mas que a base está lá. Então, olhar para a educação já numa infantil, idade bem... 3, 4 anos. Já dá para perceber. Já dá para perceber. Tá. Já dá para perceber. Se você não fizer nada, se a criança está numa escola de educação infantil, alguns estudos que a gente tem feito em redes municipais, né, então você tem rede que está lá, de uma forma lúdica, brincando. Entra no quadrado, entra no círculo, desenhado no chão de areia mesmo. Né? Ou qual que está mais próximo, qual que está mais longe, primeiro da fila, terceiro da fila, olha, o último da fila. Um vocabulário matemático vai ter um impacto importante. Isso, Paulo, vai depois impactar no raciocínio científico. Né? Crença em fake news, analisar contradições, assim por diante. Então vocês estão olhando essa curva de desenvolvimento e o quanto ela vai sendo, de certa forma, quase cumulativa. Isso. Então, como que esses fatores preditores, se você não intervém quando é criança, lá na frente a curva vai ampliando cada vez mais, a distância vai... E do que fica claro que você trouxe, a diferença escola pública e privada, esse é o principal fator. É o principal fator. E, assim, 3, 4 anos, tem a diferença, mas não é tão grande, mas depois a diferença vai abrindo. 5, 6 anos, por causa desse efeito da escolaridade. Então, se eu tenho crianças que estão numa rede, no município, e que as atividades de educação infantil envolvem esses elementos, né, e outra que não, com 4, 5 anos vai ter mais impacto, depois com desdobramento mais lá na frente, e depois isso você vai ver em resultados como de SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, em matemática, ou ainda quando você compara dados do Brasil com outros países. A gente vai, como país, muito mal em conhecimento em leitura, escrita, matemática e ciências, né? Então, eu tenho procurado olhar em termos cognitivos esses preditores. Então, no caso de leitura, aparece muito a questão
do vocabulário. Então, com uma criança de 3 anos, tu pode ter uma criança que tem 3 anos, sabe, por exemplo, ela fala círculo, bola e circunferência. E tem outra que fala tudo na bola. Então, quando o professor fala assim, pessoal, vamos entrar no círculo, vamos entrar na circunferência, ou entra na bola, né, é muito diferente, que depois vai ter impacto em vocabulário, mas vai ter impacto em matemática também. E Eliseu, você olha muitas escolas, né? Vocês fazem trabalhos muito grandes. Nas escolas públicas, dá para localizar algumas escolas que esse gap não aparece, isso se abre? Meio que eu estou pensando assim, se existem escolas públicas que a gente poderia meio que usar de modelo, né? Ou seja, como mudar um pouco essa... Não, legal, Paulo. Cara, e é exatamente esse caminho que a gente tem procurado entender. A gente tem parcerias, né, com alguns institutos, um é o IED, ele está fazendo um trabalho muito legal esse ano, que foram mapeadas as redes municipais que tiveram bom desempenho no SAEB, que tiveram boa taxa de aprovação e assim por diante. Então, com o nosso critério lá de bom desempenho, só olhando escolas municipais, a gente identificou 35 municípios com boas práticas. Tá? E aí você tem municípios com baixo IDH, municípios pequenos e municípios com alto IDH. Desses 35 municípios, a gente visitou 7 municípios, 2 no Nordeste, 1 no Norte, 1 no Sudeste, 1 no Sul e no Centro-Oeste também. É impressionante desses municípios, quando você vê o que eles fazem na educação infantil, depois o que eles fazem no fundamental, nos iniciais, assim por diante. Paulo, cara, sintetizando a coisa mais importante, olhando, por exemplo, para a alfabetização, que foi o foco, você tem, às vezes, programas que são realizados para melhorar uma determinada função. Então, por exemplo, programa que envolve capacitação de professores alfabetizadores. Ou um programa de acompanhamento das crianças de escola, ou um programa de investimento em livro. Você tem vários programas, mas o que está observando é que esses municípios são bem-sucedidos, eles não têm programas, eles têm uma política muito clara. Isso significa o quê? Que a Secretaria de Educação está alinhada com os diretores de escola, os diretores de escolas alinhados com os professores com os alunos com família e assim por diante. Então, muitas vezes, os estudos, eles focam um único aspecto. Em programas específicos. E aí, quando você pega os trabalhos do John Hattie, de práticas baseadas em evidência na educação, esses 5 pilares, aluno, escola, professor, família e aspectos pedagógicos, né, são os fatores que explicam o sucesso. Quando você tem intervenções integrantes vários aspectos, você vai ter melhores resultados. Ou seja, se eu só aumento o salário de professor, que é importante, mas eu não olho outros aspectos, não vai ter um impacto em políticas. Né? E aí você tem os desafios também, né? Que aí começa sendo legal. A criança, ela aprende a ler, então tem municípios com 98% das crianças alfabetizadas ao final do 2º ano. Não são municípios ricos. Tem municípios com 40%. Que tem 98% alfabetizado conseguiram? Eles, por exemplo, foram acompanhando as crianças, a criança sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental, é informado. A criança que não está na escola, é feito um trabalho pela Secretaria de Assistência Social. Então, esse olhar integrado para resolver esses problemas. Mas mais lá na frente surgem outros problemas, né, mais de habilidades socioemocionais, das questões de motivação para o aprendizado, perseverança, né, esses outros contextos que são importantes para o aprendizado e desenvolvimento que a gente muitas vezes não olha na psicologia. E acaba negligenciando porque está muito preocupado com a parte mais cognitiva, às vezes, do começo e esquece esse outro elemento. Porque também é problema para todo lado. Para todo lado. Para todo lado. Eliseu, antes de ir para essa parte socioemocional, uma vez eu me lembro que e agora você falou dos pilares, que você uma vez comentou de alguns estudos que mostravam que um dos principais preditores era a própria família, né? Como que funciona isso? Interessante, a família é curiosa, Paulo, porque você tem diferentes configurações de família, né? A escolaridade da mãe, não do pai, é um grande preditor de desempenho de leitura, aprendizado da criança. Né? Mães que têm maior nível de escolaridade vão ter impacto
maior, Positivo. Aham. Então não é completamente linear, mas tem uma relação Tá. direta aí. O pai, cara, é muito impressionante, assim. Ora o pai ajuda, ora o pai atrapalha. Tá. Quando você coloca no modelo, né, às vezes você perde o efeito. Tá. Porque você pode ter aquele pai que é um bom pai no sentido que ele está presente, que ele está acompanhando, que ele é parceiro ali. E tem aquele cara que é o pai que chega bêbado, que não se envolve, que some, super assim por ausente diante. tudo. Quando você tira esse pai ausente, a criança tende a ter um efeito melhor do que se esse pai estiver presente. Então, é mais ou menos assim. Tá. Uma família em que o pai está presente, dando apoio, tende a ter um efeito melhor. Tá. Uma mãe solo, sem esse pai, tende a ter um efeito melhor. Tá. Né? E esse pai, esse homem que chega e ele atrapalha mesmo. Ele atrapalha mesmo. Aí vão ter esses impactos muitas vezes emocionais, né? A criança fica assustada, fica insegura. E essa é uma realidade, né, das mães solos. Uma escola que a gente estava conversando com a professora, aqui no estado de São Paulo, no interior, de 32 alunos, 30 crianças eram mães solo. Uau! Nossa, quase todo mundo. Quase todo mundo. E o desempenho dessas crianças era... dentro do município, claro, a gente não analisou separadamente, né? Mas, tá, entendi. Mas é uma configuração que não é tão não é rara. Imagina, 30 é de 32, você falou? Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Eliseu, aí vamos para aquela parte, então, que você estava falando socioemocional, né? Porque tem toda essa parte cognitiva e aí tem essa questão emocional, né? Que vocês também estão olhando agora, né? Agora, já de um bom tempo, né? Mas estão intensificando bastante isso, né, nos trabalhos. É legal, né, Paulo, quando a gente começa a pensar assim, que problema você está resolvendo, né? Se você está resolvendo o problema da educação, uma base mais cognitiva envolve esse aspecto que a gente falou, mas também funções executivas, planejamento, estratégia, a pessoa aprender a se organizar para o estudo, ela aprender a organizar o material dela, ela perseverar numa meta. Então, são questões que muitas vezes são vistas como cognitivas, mas começa a ter um aspecto emocional também. Então, como a criança regula a emoção, a autorregulação, ela tem uma crença de que ela tem a autoeficácia, que ela vai ser capaz de realizar. A gente começou a ver que quando você sai do primeiro, segundo ano, indo para o terceiro, esses aspectos de noção de autoeficácia, né, ela ter modelos, ela ter referência, é um grande preditor do aprendizado. Então, por exemplo, você pega assim, crianças pretas. Aí ela olha na televisão, atores brancos, propaganda branca, toda a referência dela é branca. E aí ela não tem muitas vezes quem se mapear como referência. Quando ela olha num programa de esporte, um apresentador, um jornalista preto, engraçado, com vocabulário que ela reconhece, ela começa a ter outras referências. E aí isso incorpora a noção de autoeficácia, que é diferente de autoconfiança. Muitas vezes o coach, né, fala assim, autoconfiança, você olha no espelho, grita que vai dar certo. Né? É só você sonhar, vai estar lá. Eu lembro uma vez uma mãe falando assim, Elisa, esse negócio de autoconfiança me deu um problema. Que o filho dela ia lutar judô, né? E ela falou assim, não, tinha feito programação neurolinguística. Não, se visualiza lá no pódio, dando golpe e tal, você é vencedor, você é cabeça, você não é caldo e tal. E o moleque... Pilhadão, né? Cresceu na imaginação, né? Já imaginando lá, ganhando neurolinguística. Pegou o moleque mais forte com ele. Apanhou pra caramba. Que horror. Aí a mãe falou assim, olha, eu tô com problema agora, porque ele perdeu e não confia mais em mim. Exato. E nele também não. É aquele outro meme, né, do judô, né? Meu filho apanhava muito na escola, então eu coloquei ele no judô. Agora ele apanha na escola e no judô, né? Mas esse é o problema da autoconfiança, né? Mas o conceito de autoeficácia... E a gente que é professor, a gente sabe para onde é autoconfiança. O aluno que não faz nada o semestre inteiro, mas ele tá muito... Professor, como o senhor me dá essa nota? Essa nota, eu sei tudo, não estudei nada, mas sei tudo. Eu me entrego a prova primeiro, sai feliz da sai vida. Feliz, fui super prova bem. Fácil. Prova fácil, tudo errado. Mas a autoeficácia, que tem impacto na educação, que é isso, você olhar a sua história,
ver as situações que você foi bem sucedido, Uhum. né? Você vê estratégias que podem funcionar, Uhum. usar essas estratégias, Uhum. saber que não ser bem sucedido não necessariamente é ruim, Uhum. mas dá uma direção. Uhum. Então, beleza, eu sei que numa prova de matemática ou no vestibular, Uhum. eu domino bem essas áreas Uhum. eu não domino muito bem, Uhum. aqui eu vou gastar mais energia, aqui Uhum. eu não vou gastar Tá. tanta energia. Isso dá um direcionamento. Então, questões como essa noção de alta eficácia, Uhum. ela tem um lado afetivo, um lado Uhum. emocional, de ouvir dos professores, Uhum. de ouvir dos pais, Uhum. né? Não que você é capaz, mas que você, com esforço, pode Uhum. conseguir, que Uhum. as coisas são difíceis, assim por Uhum. diante, Tá. mas ter referência, né? E daí uma ligação interessante com os estudos que você faz, né? De preconceito, Uhum. Uhum. de gênero, de raça, assim Uhum. por diante, é isso. Se a pessoa não tem referência, aquele É. menino não tem referência, ele não consegue. Fala assim, não, É. eu quero ser igual àquele. Né? Porque a bala alta eficácia e a bala também necessidades básicas sociais de pertencimento, de autoestima, Aham. de noção de controle, significado de Aham. existência, né? Aham. Então você vai aumentando o gap de um jeito muito importante. E aí, por exemplo, um desses estudos, que é um programa que foi desenvolvido por uma outra aluna de doutorado, Pari Pense, Uhum. que a gente aplica no 5º ano do ensino fundamental, na Tá. passagem para o 6º ano. Porque ali, do 5º para o 6º ano, a criança sai de um único professor, Uhum. um ambiente menor, e vai para vários professores, várias Uhum. matérias. Então é muito comum a criança se perder, se Uhum. desorientar. Na verdade, Paulo, o que a gente tem observado é assim, passagem da educação infantil para o fundamental, anos iniciais, ou seja, infantil, brincadeira, Uhum. lúdico, agora começa a aprender e tal, Uhum. algumas crianças começam a apresentar dificuldade. Do fundamental 1 para o 2, muda a A lógica organização, também, né? aí apresenta dificuldades. Uhum. Do fundamental, anos finais, para o médio, muda, Uhum. porque aí ele pode sair da escola sozinho, Sim. né? Ele pode não entrar. Uhum. Depois, pré-escola, Uhum. pré-universidade. Aham. Aí também aquele aluno que era super organizadinho ali, que tinha as lições, tinha apostila, era seguir e tal matéria. Aí ele vai para a faculdade, o professor, ó, tem esses livros Isso. aí, essas coisas, ninguém tá aí, não Isso. tem nem mais bedel nem nada. Uhum. E outra transição, né, da faculdade para o mercado de trabalho. Também tem aqueles que vão super bem na faculdade, Aham. Ele chega no mercado, não tem É. o script que ele está esperando para cumprir, né? Ele se desenrola. Então, nessa passagem do 5º para o 6º ano, Uhum. a gente cria um programa que é feito por professores em sala de aula, Tá. mas que procura promover essas habilidades todas, Tá. né, de autorregulação, Uhum. memória operacional, Tá. estratégias, né, práticas de mindfulness. Uhum. Uhum. E aí, cara, assim, é legal, a gente fez um outro estudo qualitativo, perguntando 6 meses depois para as crianças qual as atividades que elas mais gostaram, Tá. né, o que elas lembravam do Aham. programa. Porque muitas vezes acontece, você faz uma intervenção e depois a intervenção não tem um efeito continuado, Uhum. está fazendo um estudo longitudinal. Tá. E muitas crianças falam assim, a coisa que eu mais gostei foi a prática de mindfulness, Tá. de relaxamento. Aham. Por quê? Porque eu vou para a prova, 5 minutos antes eu relaxo, Ele consegue, olha consigo, isso. e assim por Então diante. ele está conseguindo aplicar na vida mesmo. Olha isso. E a gente pensava, eu pensava que era mais coisas cognitivas, de organização, De treinamento, de estratégia e tal. que funciona para é coisa mais, às vezes, Olha isso. emocional, Aham. né, de diminuir a E ansiedade. quando vocês vão ver o resultado, dá para saber quais dessas estratégias estão pesando mais? Dá. E mindfulness é uma das que, de fato, tem impacto. Tem mais impacto, porque você tem umas estratégias como ensinar a criança a estudar, Uhum. né, a fazer um resumo, por Uhum. exemplo, a fazer um mapa mental. Cara, é impressionante, né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa, falou assim, quem te ensinou a tomar nota numa palestra? Uhum. Quem te ensinou a fazer anotação num curso? Uhum. A gente não ensina isso. Uhum. A pessoa, a gente sai anotando de qualquer jeito e tal, foi descobrindo. E esse programa é ensinar essas habilidades que tornem a escola mais agradável para a criança e mais fácil, né? Porque se ela aprende a tomar nota, né? Eu vou tomar nota literal, eu faço esquema, né? Eu saio anotando do jeito que o professor falou, ou eu anoto com as minhas palavras, né? Coisas que são muito importantes e são fundamentais. Então, é um programa
tem esses aspectos mais cognitivos e emocionais. Tá, né? muito bom, muito bom. Eles estavam falando agora de tomar nota e eu me lembrei também, teve uns estudos que já mostraram isso, não sei se vocês têm testado também, essa discussão de como a gente anota as coisas, anotar no computador, sei lá, você está assistindo uma aula, está lá o aluno direto no computador, ou no velho e bom lápis, né? Tem diferença, né? Tem. E aí é interessante quando você pensa assim, se eu estou assistindo uma aula, eu posso ter informações que são bem diretas e objetivas. Por exemplo, o professor está ensinando o procedimento de exercício que a gente vai realizar na próxima aula no laboratório. Olha, pessoal, vocês vão ter que pegar o avental, vão ter que fazer tal coisa, assim por diante. Então é bem estrutural. Estruturado. Nesse caso, você tem menos demanda cognitiva, você não tem que fazer reflexão, e aí você vai anotar. Em situações assim, anotar manuscrito ou anotar digitando, não tem tanta diferença, porque não há uma demanda cognitiva de compreensão. Quando o professor está explicando o conceito, você tem que relacionar uma coisa com a outra. Então ele fala assim, olha, por que a Revolução Francesa se caracterizou com uma situação de grande dilema? Por um lado, grandes conquistas e, por outro lado, grandes conflitos e morte, assassinato. Então, opa, pera lá. Agora eu tenho que talvez fazer uma coluna aqui, outra aqui, que é comum e assim por diante. Aí o digital perde absurdamente. Porque você vai ter que gastar energia pensando nessa digitação, que é energia cognitiva, que você usaria para compreender. Né? E aí, quando você está anotando manuscrito, você faz setas, você faz esquemas, faz mapa mental. Depois você pode voltar e rever no momento que o professor está perguntando, alguém ficou com uma dúvida, você fica com dúvida, você olha as suas anotações, se elas fizeram sentido, e o aluno pode perguntar isso para o professor. Né? Mas se a pessoa está usando um tablet e fazendo manuscrito, tipicamente tem de ser melhor do que digitando, se são situações que a maioria das vezes é isso, né, Paulo? Que envolve uma compreensão, envolve integração, né? Porque eu estou perguntando porque às vezes fica essas discussões sobre tecnologia nas escolas, e aí tem escolas que acham que tem que ter, né, 1 milhão de aparatos e às vezes eles têm, mas eles estão aplicados no lugar errado, né? Porque você está falando, né, de repente se é para organizar uma lista de coisas a fazer, beleza. Você está lá no computador e tal, maravilha, mas você está numa aula que você tem que refletir, integrar conceitos, né? Que eu acho que é um pouco, às vezes, tá muito na moda, né, as discussões de neuroeducação e tal, e eu acho que às vezes as pessoas estão perdendo essa reflexão de cada estratégia tem seu lugar, né? E quando a gente vê, né, Paulo, que, assim, o recurso cognitivo que é demandado. Então, se eu estou aprendendo uma tecnologia nova, isso tem uma demanda cognitiva maior. E, cara, você, professor como eu, hoje em universidade, né, o que você vê de aluno dormindo, o cara não está conseguindo se concentrar, ou ele consegue ter um span de atenção e rapidamente ele dispersa. Se você coloca novas demandas, aí que ele vai dispersar mais rápido e facilmente, né? Tem uns danadinhos que estão usando bem a tecnologia, né? Pra pegar a gente, né? Colando sem a gente perceber. Oxe, Maria. Celular, óculos. Óculos, tá louco, cara. Esses óculos da Ray-Ban agora, né? Imagina, tem que tirar, né? O óculos. Mas é meu grau, não, esquece. É isso. Nossa, é difícil, né? Porque tem a questão dos recursos tecnológicos, tem também, assim, situações que você não sabe mesmo, né? Professor, estou tendo crise de pânico na prova. E aí? Preciso ir ao banheiro. Eu caí nessa, né? Caí. Fiquei lá fazendo respiração, orientando a pessoa, depois fui ver, fui enganado. Ela saiu feliz da vida. Saiu feliz da vida, e eu lá, mal. Sofrendo. Olhando a prova, caramba, que crise de pânico mentirosa é essa? É feio, cara, é feio. Tem gente que usa nosso coração bondoso, né? generoso. Não, mas muito legal. Ô Eliseu, e esses teus trabalhos, eu tô vendo, assim, vocês estão ganhando vários prêmios, né? Nessas últimas semanas, vocês ganharam vários prêmios em congresso, enfim. O trabalho tá indo super bem, né? Tá legal. Tem a Jucineide, que é uma das alunas, que a gente começou a pensar no trabalho dela, que é um trabalho de avaliação de regulação emocional. E pensando, né, Paulo, também assim, muitas vezes, pega assim, regulação emocional, a dificuldade da criança lidar com as emoções, ou do adolescente ou do adulto. Muitas abordagens elas são focadas em estratégia.
Então, respiração, mentalização, fazer tal coisa assim por diante. Por que focar na estratégia muitas vezes não funciona? Não funciona porque muitas vezes os antecedentes não estão claros para a criança ou para a pessoa adolescente. Então, por exemplo, a pessoa reconhecer a emoção. Sim, eu tenho que saber se o que eu estou sentindo é medo, se é raiva, se é angústia, que é insegurança, desesperança, né? Então, essa granularidade das emoções é um passo inicial. Então, pera lá, eu estou frustrado, que é diferente de eu estou irritado. Né? Então, quando eu estou frustrado, eu reajo dessa forma. Então, quando você começa a entender, ter esse vocabulário das emoções, aí está começando um novo estudo agora, que é cunhar, gravando a criança, o vocabulário dela numa conversa, e depois verificar a extensão de vocabulário. Que demais. Das emoções. Isso vai muito nos trabalhos da June de Emodiversity, né? Que é exatamente essa ideia de você ter um vocabulário amplo e o quanto isso facilita a regulação depois. Né? E aí, que legal. E aí compreensão, aceitação das emoções. Tá tudo bem eu ficar frustrado, tudo bem eu ficar irritado, tudo bem eu ficar com culpa. Né? Esse é um sentimento. Sim. Aí o terceiro componente começa a ver, então, agora você tem o comportamento. Eu regulo o comportamento, não a emoção. Agora eu posso escolher se eu estou irritado, dar o soco ou não. Isso. Se eu vou xingar ou não. Mas tudo bem eu ter ficado irritado. Sim. Né? Sim. Então, muitas vezes as estratégias elas não funcionam muito bem por causa disso. Está ensinando a pessoa a regular, mas ela não sabe nem o que tem que regular. Exato. E aí os trabalhos com a Jucineide estão indo nessa direção. Estão nessa linha. Né? E aí, pensando bem de uma forma assim, de avaliação das emoções, da regulação, com a atividade com a criança. Porque na psicologia, o que a gente vê com instrumentos para avaliar emoção com crianças de 6, 7, 8, 5 anos, muito heterorrelato. O pai responde, a mãe responde, o professor responde. Mas como é que você sabe que a criança está lidando com isso? E é um problema sério, né, Paulo? Porque o pai observa de um jeito, a mãe de outro. A criança na escola age de um jeito, em casa de outro jeito. Então o pai pode achar normal a criança agir de determinada forma, o professor não. Mas e a criança? E aí foi engraçado, um dia a gente conversando sobre isso, ela tinha uma ideia inicial de fazer com heterorrelato. Ela, mas professor, já tem muita coisa nessa linha e tal. Eu falei assim, vamos pensar uma coisa diferente. E ela é de teatro, artista, contadora de histórias. A gente começou a criar histórias e criou um livro, Contos para Irritar Crianças. Que é muito legal. O título já diz tudo, né? Então são situações que a criança vai ficar irritada. Então da regulação emocional, mas especificamente da emoção raiva, que é um problema importante aí. E a gente começou a criar histórias e por diante. E eu brinquei com ela, falei assim, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado esse teu estudo. Os caras rasgando o livro. Não, professor, não fala isso. Mas eu não sei, estão usando aí, não tem alguma coisa assim, não tinha muita referência. Né? E aí eu brinquei com ela assim, a gente ganhou o prêmio no congresso, mais de 300 trabalhos, e ter ficado em primeiro lugar, já tá dando certo. Tá dando certo. Por enquanto. Porque até agora deu certo. É igual a historinha, se tá dando certo é problemático, né? Igual o cara que tá pulando do 18º andar, cai do 18º andar, passa o 15º, até aqui tudo bem. Tá tudo em ordem, né? Não, é só uma partezinha que dá errado. São os últimos centímetros. Tá dando tudo certo, não é garantia que tá no caminho. Tá no caminho certo. Não, mas vai indo super bem. Mas acho que mas aí a percepção e a impressão das crianças é muito legal. Assim, e até coisas que não são problemas para algumas. Coisas, Paulo, que você está vendo assim, que é problema numa região do país, não é problema em outro. Que é outra coisa que a psicologia também não vinha cuidando, não vem cuidando, né? Cara, de olhar essa variabilidade socioeconômica, cultural. É absurdo, Paulo, é absurdo. A gente cria normas, beleza, tem de 5 regiões do Brasil e tal. Escola pública, escola particular é outro universo. Né? Região muda completamente. Você falou estrutura familiar, tudo isso, né? O peso que essas coisas têm. Como que a escola está estruturada e trabalha essas questões e outras não. Né? Então, como
entender isso. Uhum. Tem aquelas coisas que são meio óbvias, né? Então, tinha um item lá que era uma história de que criança ia ganhar um pedaço de pizza. Uhum. Pizza bem paulistano, bem Uhum. urbano. Você mudar, tá bom, um pedaço de bolo. Uhum. Tenta dar uma melhorada do país. Sim. Mas ainda Não assim, resolve, não não resolve. é isso, A não gente é tem isso. problemas, desafios grandes. Ah. E, né, Paula, depois a gente não entende por que o instrumento, e muitas vezes os instrumentos tradicionais, Uhum. não explicam efetivamente o que está acontecendo no mundo real. Uhum. Né? Sim. Porque a gente tem um desafio de melhorar Sim. muitos instrumentos num país como esse. Né? Porque tem isso mesmo, né? Tem um monte de teste, um monte de coisas que quando você vai para o mundo, não funciona. Não funciona. Não funciona. Né? E aparentemente seguiu os estándares, os protocolos, procedimentos. Mas é o desafio que a gente tem aí. Muito bom. Uma coisa, o Eliseu faz todos esses estudos, e uma das coisas que eu aprendi muito com o Eliseu é sobre flexibilidade cognitiva. E eu aprendi isso na prática. O que você faria... Olha só, uma vez a gente foi participar de uma banca em Pernambuco, era a banca de contratação de professor. E a gente chegou de viagem, era de noite. Voo atrasou, né? Chegou atrasado, a gente estava morrendo de fome. Aí foi pro hotel, o restaurante do hotel estava fechado, e aí tinha um McDonald's em frente, né? E aí no que a gente entrou, o McDonald's estava fechado, não dava mais para entrar. Mas o Eliseu, sabiamente, observou que o drive-thru estava funcionando. O que você faz agora? Volta pro hotel com fome. Com fome ou entra no drive-thru a pé? Atrás do palio vermelho, na frente de um Chevette azul. A gente foi lá, buzinou e tal, ficamos no drive-thru, né? Mas deu certo, né? Certo, mas é flexibilidade cognitiva, né? O que se faz em situações de desespero alimentar? Mas essa questão da flexibilidade cognitiva é uma coisa, né, que a gente tem discutido, pensado muito também, né? Que explica até essas passagens, né, de uma fase para outra. Você fala assim, a criança tem um quarto todo arrumadinho. Beleza, então ela tem organização, tem planejamento e tal. Só que, de uma certa forma, a mãe dela está lembrando. Arruma o quarto, faça tal coisa, olha, volta lá e arruma. Aí, você olha, beleza, tá legal. A mãe viaja. Tá. Aí fica tudo bagunçado, uma zona. Então, no teste tradicional, essa criança vai ter desempenho bom, ela é tudo certinho. A mãe não vê isso como um problema, mas ela está muito desorganizada. Né? Então, boa parte dessa compreensão do contexto, né, em que ocorre um comportamento, quem sabe disso, né? É clássico, né? Pô, fala assim, imagine uma moça de biquíni 2 horas da tarde com o sol correndo. Onde ela está correndo? Na praia. Beleza. Ela está correndo na Avenida Paulista. Opa, peraí, tem uma coisa estranha. Tem alguma coisa errada aí. Né? Então, o comportamento tem essa coisa básica do contexto. Né? E a gente trata, muitas vezes, funções cognitivas, tal, independentes do contexto. Fora do contexto, né? Então, a gente brinca, né? Num teste de controle inibitório, eu pressiono a barra ou não pressiono a barra quando aparecer um estímulo. Legal, vou super bem. Agora alguém me ofende no trânsito, eu não consigo controlar o impulso. Inibir o impulso de buzinar, bater, enfim. Isso é muito doido. E é isso que é uma coisa legal do INCT, né? Que é essa ideia da neurociência social mesmo, né? Porque a gente traz esses elementos contextuais, culturais e tal. E que é engraçado, né? Porque a psicologia em vários momentos falou disso e as pessoas vão se perdendo, né? É impressionante, né, Paulo? É muito curioso, né? A história da psicologia é cheia dessas coisas, né? Coisas importantes, né? Tem aquelas passagens que se esqueceram, não se podia falar mais das emoções, né? Não pode, porque se eu não tenho acesso, eu não posso falar, pô, que legal, uma parte considerável do que define quem a gente é, né? O que é a nossa espécie, não pode falar, tá bom. Aí, não, tem que reduzir isso aqui. Por um lado, claro, tem que reduzir para poder fazer experimentação e tal, mas por outro, você elimina boa parte do fenômeno, né? E não percebe, né? Às vezes, né, que surgiram novas ferramentas, novas abordagens, né? E as pessoas ficam presas àquilo e não conseguem flexibilizar para pensar em outras alternativas, outras maneiras de estudar esse fenômeno. Né? Ficam com os mesmos autores, com as mesmas estratégias. Os mesmos modelos teóricos. É muito doido isso, né?
Se a gente entrar por aí, a gente vai ser cancelado por muita gente. Porque é muito doido mesmo, né? É gente que fica citando os autores que estudou no doutorado há 30 anos atrás, né? É uma coisa estranha mesmo, né? Da área. E você às vezes vai em congressos, né? Isso eu tenho observado. Assim, você fala no congresso, no passado, terminava o congresso, você falar, as pessoas vinham te perguntar aquele tópico assim, eu não entendi, o que que posso... Agora termina, a pessoa pode tirar uma selfie com você. Pode, mas sobre o que foi o congresso? Não sei, o que eu falei? Mas vamos conversar um pouco. Isso é muito curioso, assim, né? Mas e às vezes a gente vai em congresso pensando em algumas coisas mais disruptivas, né? As pessoas querem o feijão com arroz. Quer a receita de bolo, é muito estranho isso, né? É muito estranho. Nessa parte de neuropsicologia, de testagem, Paulo também pode ser cancelado. Mas tem uma mesa, uma que a gente propôs, né? Neuropsicologia e evidências capital social. Então, como que a neuropsicologia pode contribuir para isso que a gente está falando? Olha, tem lá o pessoal que vai. Mas mesa para ensinar a aplicar o teste e tal, para fazer o laudo. Lota, né? Aí lota. Cara, mas não é que nem está aprendendo um raciocínio clínico. É receita de bolo. Receita de bolo, As pessoas estão ensinando isso, né? Se você quer escrever um laudo bom, você tem que começar desse jeito. Você quer fazer não sei o quê. Não é. Isso não vai resolver. Não vai. Porque assim, se for só isso, na verdade, logo, já hoje, já dá para todo mundo joga na IA e resolve. Né, o raciocínio clínico, a discussão, a questão mais intelectual da história, ela está se perdendo, né? E é triste ver um monte de colega vendendo cursinho disso, né? E não ensina, né, Paulo? Outro aspecto que eu vejo também, né, muito no mundo acadêmico, nesses formadores, é do tipo assim, você só vai ter acesso a isso se estudar comigo, se aprender comigo. Porque se não for comigo é muito difícil. Tudo parece assim, a coisa... Cara, você pode ler tal livro, faça tal curso, assim, mas fica uma... Criam seitas, né? Seitas, né? Que antes era uma coisa muito localizada na psicanálise, né? Se você quer ser isso, você tem que fazer supervisão com fulano, com ciclano, 300 mil vezes e tal. E agora foi para outras áreas, né? Na neuropsicologia tá isso também, né? Vai criando uns nichos, uns nomes, como se fossem, né? Não que as pessoas não são boas, né? Mas vai criando umas... Mas fica uma parece uma infantilização, né? Olha, você tem o manual do teste. Exato. Leia, estude, anote, volte e tal, e vai para tirar dúvidas, mas não, né? É como você coloca a figura, como que você anota, como você... É muito estranho. É muito estranho. Talvez errado estejamos nós, Elisa. A gente já falou disso algumas vezes. Talvez a gente está perdendo uma janela de oportunidade de ganhar dinheiro. Mas a gente insiste em falar para as pessoas estudarem. Eu acho que a hora que a gente começar a dar receita, a gente vai ficar rico, Eliseu. Não é? A gente já falou isso outras vezes. Acho que, cara, a gente não... Problema somos nós. Ficar mandando os caras estudarem, Eliseu. Quem quer ouvir isso? Estudar o quê? Ai, caramba. Mas essa questão, né, da perspectiva da demanda cognitiva, né, Paulo? É isso, vai ficando cada vez mais, né? Estudar, você gastar horas, né? Mas, na verdade, né, Paulo, talvez, assim, eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Wellham. Ele discute de uma forma bem genérica, assim, essa questão, por exemplo, por que os estudantes não gostam da escola, né? Estratégia para estudar. Ele é um pesquisador, mas ele consegue fazer livros de divulgação. E aí tem um livro dele que ele estava discutindo isso. Olha, a história evolutiva humana não é para ficar ouvindo alguém falar por 2 horas. Né? A história é de interação social, a conversa. Né? Assim, você sentar e ouvir alguém dando uma aula sobre em 2 horas, que você vai ter que 47 minutos depois integrar com o que foi dito no começo e depois fazer e sair pensando naquilo, é um desafio grande. Então, por isso que a gente precisa ensinar as pessoas a estudarem. E aí, a gente pensa, por que podcast funciona? Às vezes melhor do que se a gente estivesse dando... do que uma aula formal. Né? Falando sobre essas coisas. Então, porque a pessoa está vendo, tem um diálogo aqui, ela se sente participativa, né? Então, de uma certa forma, o nosso modelo educacional, ele foi priorizando
aulas expositivas, discursos, né? E uma parte só, na verdade, né, Paulo, que conseguiu adquirir isso e curte isso. Mas boa parte das pessoas tem dificuldade mesmo. E tem um aspecto fisiológico evolutivo aí, né? Não é um problema isso das pessoas, né? Mas que a gente sabe que quando tem essa forma de um conhecimento, que você tem que manter a informação por mais tempo, você consegue aprofundar mais a forma dialogada ou das mídias sociais com coisas curtas, fica mais superficial. Fica superficial. Chega rápido, mas fica superficial. Muito bom, Eliseu. Esses desafios aí. Maravilha, cara. Muito obrigado, Eliseu, por estar aqui com a gente no podcast. O Eliseu, então, quem quiser conhecer mais, lá no INCT tem o link das coisas do Eliseu. Você tem alguma outra coisa que as pessoas podem te seguir? Tem o Instagram. Tem Instagram. O Instagram eu coloco nas palestras, se que tem aí. Mas eu não prometo nada. Não prometo nada, parece que é chique colocar lá. Né? Mas tem Instagram. Né? Não, vale super a pena. Quem é da área conhece o Eliseu, quem não é e quer se interessar mais, os trabalhos do Eliseu são super interessantes, trazem essas discussões boas, desde a parte cognitiva até essa parte socioemocional, enfim, tem muita coisa legal para vocês verem, vale a pena ler e ir atrás, enfim. E logo ele está oferecendo uns cursos. Os cursos, como ser feliz. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Usando o lado direito do cérebro. E o bom do Eliseu é que o Eliseu faz tudo baseado em evidências. Ele faz tão baseado em evidências que num congresso que ele participou, ele, sem saber, as pessoas puseram ele para cantar evidências. Cara. Acho que foi o sei lá, acho que o marco da carreira, né, Eliseu? Cara, Paulo, ali eu integrei a parte artística, intelectual, famosa. Foi muito interessante, cara, assim, eu fico pensando muito na questão da capacidade de comunicar, né? Como que a gente pode comunicar cada vez mais e melhor. E foi um congresso muito interessante, que era para professores, e a pessoa que organizou foi uma aluna minha, é uma pessoa muito, muito legal. Ela pediu para falar sobre evidências na educação. E é legal, né? Falar sobre evidências e tentando pensar em algo que facilitasse a comunicação. É um auditório grande, assim, deve ter umas 700 pessoas ali. E posso falar isso? Pode. Aí não sei o que você vai falar, não pode. E aí eu brinquei, né? Coloquei a capa num dos meus slides do CD do Chitãozinho e Chororó, do show Evidências, e coloquei o trecho da música, que não é nem deles, eu nem sabia e tal, fui ver. E um trecho que nem é Evidências, na verdade, né? E para brincar o que era Evidências. E eu fui brincar ali, né? No auditório. Né? Eu falei assim, se eu soubesse cantar, eu cantaria. Mas assim, se eu soubesse cantar, eu não cantaria. Você espera que as pessoas falem o quê? Tudo bem, não sabe legal, cantar. Claro, tranquilo. Mas as pessoas falam o quê? Canta. Mas eu falei, se eu soubesse cantar, eu cantaria. Vocês estão pedindo. É um sinal, né? De compreensão. Não, as pessoas queriam ver você cantando, né, Eliseu? E aí fica aquela brincadeira assim, rapaz, Paulo, o cara lá da técnica solta a música na mesma hora. Os caras estavam espertaços. Parecia que tinha combinado. E solta a música, o pessoal começa a cantar, pegar celular, acender luzinha. Aí muito bom. Ficou legal pra caramba, engraçado. Eu fiquei sem graça. Tem na internet também, tem no teu Instagram. Deve ter. No Instagram. Mas aí é engraçado, que aí foi bacana, depois fluiu, e acho que o pessoal entendeu sobre o que era evidência. Legal, depois essa ideia de comunicação mesmo. Né? Aí terminou a palestra, veio um grupo tirar a selfie, ou pegar o autógrafo. E o outro perguntar. Mas depois eu fui dar uma palestra num outro estado, cara, num outro contexto. E aí também num auditório, veio uma pessoa assim, na verdade duas e tal. Professor, que bom encontrar o senhor e tal. Eu falei, legal. De onde a gente se conhece? Do congresso tal. O senhor vai cantar Evidência? Não vou cantar Evidência. Se ainda tivesse o Senhor Brasil, você ia estar lá cantando com o Rolando Boldrin, saudoso Rolando Boldrin. Muito bom. Mas é interessante como a gente, né, Paulo, e eu lembro de quando a gente discutiu sobre Rápido e Devagar, do Kahneman,
é um texto que a gente vem conversando, né? Aham. Mas como a gente consegue, né, como professor, como comunicador, Uhum. tentar integrar esses dois Sim, aspectos, né, precisa. daquilo que de fato é mais demandante, Uhum. e aí vai mais devagar, Uhum. e aquelas outras situações que Que você consegue atingir mais atingir, facilmente. não adianta a gente achar que tem que ser pesado o Sim, tempo sim, todo, né? sim. Mas também não dá para baratear, né, Paulo? Exato, porque esse que é o problema, as pessoas estão trocando o que é profundidade por passar conteúdo raso, ou achar que o aluno não precisa, às vezes, ficar preocupado que tem que É. estudar, Aham, ficar... Porque, assim, ansiedade, essas coisas, tudo tem aham, níveis, né? aham, Você não vai deixar ninguém em pânico aham, estudando, mas a pessoa precisa entender que algumas vezes precisa estudar e aham, tal. E estão barateando. Tem uns tá. estudos mostrando isso, o efeito É, de você ter professores que tentam eliminar ao máximo o nível de aham, ansiedade dos alunos. O efeito é aham, péssimo, né, aham. porque aí ficam alunos descomprometidos, É. né. É aquela visão, né, da curva do invertido, Uhum, né. uhum, Então você tem na abscissa ansiedade, uhum, né, e na ordenada desempenho, uhum, né. Então vai aumentando um pouco a ansiedade, uhum. vai melhorando teu O desempenho. desempenho. "Ah, estou preocupado, eu Uhum, tenho que fazer legal e uhum, tal". Mas também se aumenta uhum. muito: "Olha, vai dar mal, É e não isso. sei o quê e tal", Aí cai, vai aí vai cai. cair, No né. futebol é o amistoso e um jogo pra valer, É, né. é. O desempenho é diferente, num eu Aham, tô tranquilo, relaxado e aham, tal, às vezes vai fazer um monte de coisa errada, aham, vai bobagem. aham. No outro eu posso estar num nível alto, mas se a ansiedade também estiver lá em É. cima eu quebro, né, É, a gente já se é a viu. final, É, estádio cheio e é, tal, primeira vez, eu não sou treinado, exato. fazer Casa tudo. cai. Aham. Pô, valeu, Eliseu. Legal, Muito Paulo. obrigado. Valeu Legal, aí. cara. Muito Obrigado. bom.